Você sabe como traduzir frases com sentido figurado para Libras? Olá, eu sou o Madison Barreto, este é o meu sinal, sou cofundador da Libras Escrita, cujo sinal é este aqui, e sou autor do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, juntamente com a minha esposa Raquel Barreto. Bom, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu tenho gravado semanalmente para responder às suas dúvidas, às suas perguntas sobre a Libras, a escrita de sinais, comunidade surda, cultura surda e tudo que tem a ver com essa área, ok? E a pergunta que me enviaram foi: Madison, como eu faço para traduzir frases com sentido figurado do português para a Libras? É o seguinte, essa pergunta aí ela surge do contexto em que as línguas são diferentes. A forma, quando você está aprendendo uma língua, você está adquirindo uma cultura. Isso quer dizer que, quando você está aprendendo a Libras, você não está aprendendo só a Libras, você está captando a cultura que está por detrás dessa língua, a cultura que fomenta e que vai desenvolvendo essa língua. E, para que você consiga captar essa cultura, é necessário alguns elementos. E o primeiro elemento é justamente você ter consciência de que você está captando, você está aprendendo uma nova cultura. O segundo elemento fundamental também é você ter contato com a comunidade que faz uso, a comunidade que produz essa cultura. No caso do Brasil, a comunidade surda ou as comunidades surdas brasileiras. Então, para você conseguir fazer esse tipo de transferência entre os sinais, né, o conteúdo que está na língua portuguesa, né, frases, expressões idiomáticas, para a língua de sinais brasileira, você precisa ter contato com a comunidade surda, para que você consiga identificar alguns elementos que eu vou te dizer agora. É o seguinte, quando a gente tem uma frase numa língua e quer transferir, quer transmutar, quer traduzir essa frase para a outra língua, uma frase, estou falando frase assim, mas entenda como uma expressão figurada, um ditado popular, uma expressão idiomática, como por exemplo, lavagem de dinheiro, é uma frase com sentido figurado. Você precisa de conhecer muito bem o sentido da frase na língua fonte, que no caso aqui é a língua portuguesa, e você tem que conhecer também muito bem a cultura e a língua na língua alvo, no caso a Libras. Quando você conhece esses dois elementos, o que vai acontecer é, deixe o seu cérebro fazer os links necessários. Você precisa entender o conceito que você está querendo traduzir, que você está querendo expressar em Libras, para que você possa fazer essa transmutação. E aí existem duas situações. A primeira situação é, você conhece a língua fonte e a língua alvo, e então você identificou aqui uma expressão que você quer traduzir, e aqui você tem a língua alvo. E você já sabe que aqui tem uma expressão equivalente. Expressão aqui, equivalentes. Você vai traduzir, então. Você vai usar essa expressão já presente na língua alvo para expressar aquilo que você quer. Agora, pode acontecer uma segunda situação. Você tem a língua fonte, língua alvo, só que elas não têm expressões equivalentes para isso que você está buscando na língua fonte. O que você vai fazer? Você pode trazer essa equivalência para a língua de sinais e ver como que vai ser a reação do surdo, mas isso aí geralmente não funciona, ok? E a segunda forma de você fazer é de você entender o significado dessa expressão na língua fonte. Entender o significado, você vai traduzir para a língua alvo, então, esse significado. Você vai dizer esse significado na língua alvo. Por quê? Quando a gente está fazendo tradução entre uma língua e outra, ou quando você quer expressar alguma coisa que você já sabe em português para a língua de sinais, não adianta você ficar pensando em traduzir palavra por palavra. É necessário que você tenha consciência de que a Libras e qualquer outro sistema que você venha utilizar para traduzir algo, não é palavra por palavra, você tem que captar o sentido. A fidelidade está no sentido do texto, no sentido daquela expressão, para que você venha fazer então as adaptações necessárias. Então, por exemplo aqui, no caso de expressões que são iguais, em português a gente fala assim, nossa, o mundo é pequeno, o mundo é um ovo. Quando a gente está indo num lugar e encontra uma pessoa que você não via há tempos, mas que você sabe que mora em outro lugar. E de repente, como que eu encontrei essa pessoa aqui? Né? Então, o mundo é um ovo, o mundo é muito pequeno. E aí, em língua de sinais, já existe uma expressão
que representa a mesma coisa e é exatamente a mesma expressão. Entende? O mundo é muito pequeno. Então, essa expressão é equivalente. A mesma expressão é verdade. E por ser a mesma expressão, você vai utilizá-la na língua de sinais e o surdo, então, vai conseguir compreender. Agora, é claro, nem todo surdo talvez conheça essa expressão. Assim como na língua portuguesa, nem todo mundo conhece as expressões idiomáticas. Às vezes são de uma cidade, de um estado, de uma determinada região geográfica do país. E um exemplo da segunda categoria, quando você tem a língua-alvo, você tem uma expressão... Aliás, na primeira categoria ainda, você tem na língua-fonte uma expressão, na língua-alvo, outra expressão. Ambas significam a mesma coisa. Ambas significam a mesma coisa. Por exemplo, quando a gente está esperando alguém, você está esperando alguém, por exemplo, você combinou de encontrar com alguém para passear, para ir no cinema, para ir no shopping, e você está lá esperando, né? Aí você está esperando, e simplesmente a pessoa não aparece. No português a gente fala que a pessoa nos deu o bolo, né? Essa é uma expressão idiomática da língua portuguesa. Como que eu vou falar isso em língua de sinais? Eu já sei que existe uma outra expressão usada pelos surdos para expressar esse mesmo conceito, que é você me fez de palhaço, ser em língua de sinais. Né? Ou você me fez de palhaço. Essa expressão pode ser usada na língua portuguesa também, mas na língua portuguesa ela geralmente não é utilizada nesse contexto. Pelo menos eu não utilizo e as pessoas com quem eu convivo também, tanto daqui quanto lá de Belo Horizonte, também não utilizam. Então aí a gente viu dois exemplos de expressões que estão presentes nas línguas fonte e alvo. Primeiro, são expressões iguais, depois expressões diferentes, mas com o mesmo significado. E por fim, o último exemplo aqui é de expressão idiomática que está numa língua, mas não tem um equivalente direto na outra língua ou você não conhece. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Está lá na língua portuguesa. Em língua de sinais, você pode mostrar o equivalente direto. Ok. Para o surdo talvez não fique claro que essa sinalização aí é uma metáfora. Então, nesses casos, você pode fazer essa tradução direta e em seguida você diz o que é que significa. Ou você simplesmente traduz diretamente um significado. E o significado seria: exatamente, eu fiz a tradução do significado, da expressão da língua-fonte para a língua-alvo. Agora, se você não sabe o significado dela, meu amigo, minha amiga, você vai ter que buscar outros recursos, outras estratégias para você conseguir fazer a tradução do contexto e tal, como eu já tive que fazer muitas e muitas vezes, principalmente quando eu cheguei aqui em Salvador e ouvi expressões assim que eu nem imaginava o que significava. Ok? Então, essa foi a pergunta que eu respondi hoje. Espero que esse vídeo tenha colaborado com você, com seus estudos, com seus aprendizados da Libras. Se ele colaborou, clique em gostei aqui abaixo, clique em curtir. Se você não gostou, não ajudou você em nada, clica lá não gostei. Deixe seu comentário abaixo sobre esse tipo de situação, o que você acha. Você pode colocar lá suas dúvidas também. E você pode compartilhar esse vídeo aqui com os seus amigos lá no Facebook, lá no Instagram, lá no Twitter. Coloca lá, #Libras Transforma Vidas, ok? Eu acredito que assim como você tem sido impactado, esse vídeo tem ajudado você, vai poder ajudar os seus amigos a ajudarem ainda mais pessoas e assim a gente vai transformar o Brasil, ok? Ah, e claro, aqui abaixo desse vídeo tem um link, talvez esteja abaixo, acima, tem um link. Clica lá nesse link que eu quero dar para você uma aula exclusiva, gratuitamente. É uma videoaula que está no nosso canal, mas que só tem acesso às pessoas que me acompanham mais de perto. Então clica lá no link para você ter acesso a essa videoaula e tantos outros conteúdos que são exclusivos para as pessoas que nos acompanham mais de perto. Ok? Eu sou o Madison Barreto, meu sinal é este, sou cofundador da Libras Escrita. Te vejo na nossa próxima aula.